A paz do Senhor Jesus Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Como sempre, com muita alegria, estamos aqui para o comentário de mais uma de nossas lições do quarto trimestre, que está chegando ao fim do ano de 2020. Estamos estudando na lição jovens, na lição de adultos, estamos estudando sobre a história de Jó, o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, e temos aprendido muito até aqui sobre tudo que esse servo de Deus passou, tudo que ele enfrentou, e sendo fiel a Deus. A lição de hoje é a lição de número 12, e o título da lição é Quando Deus se revela ao homem. Jó passou praticamente todo o livro pedindo uma audiência com Deus, e agora nessas duas lições finais ele vai ter essa audiência que ele tanto queria com Deus. Jó queria ouvir de Deus aonde que ele estava errando. Ele queria que Deus falasse para ele, porque ele tinha feito todos os exames que ele podia fazer na sua vida e não encontrava um motivo para que passasse por toda aquela situação. E também de tanta acusação dos amigos, que nós vimos aí durante as aulas, dos 4 amigos, que vieram para apoiar o Jó e acabaram fazendo seus discursos, colocando em dúvida toda a integridade de Jó. O textuário da lição está em Jó, capítulo 40, versículo 6, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Aqui já está dizendo quando Deus vem falar com Jó, num redemoinho lá numa tempestade. A verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Aliás, sempre foi Deus que procurou o relacionamento com o ser humano, com a sua criatura. Sempre Deus que se aproxima de nós. Se nós formos ver lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, qual foi a primeira atitude deles? Se esconder de Deus, como se isso fosse possível, mas eles imaginaram que poderiam se esconder. E quem se revelou ali, quem veio buscar o homem novamente para trazer para o caminho certo? Foi Deus. Deus chega e pergunta: Adão, onde está? Ele diz: estou aqui. Então, Deus é como se fosse assim, Jó, ou melhor, Adão e Eva tentando se esconder, e Deus entrou na deles, dizendo: onde vocês estão? Mas Deus já sabia que eles estavam ali. Então, Deus sempre vem em busca da sua criação. Nós não temos condição nenhuma de nos aproximar de Deus se Deus não desejar essa aproximação, e ele sempre fez isso. Depois fez também através de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para nos unir a ele novamente. A lição, ela tem 3 tópicos, como todas as outras, e no primeiro tópico tem a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou. Durante todo esse período, ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Então nós vemos que Deus, no princípio do livro, Deus fala, tem aquele diálogo entre Deus, Satanás, Deus fala sobre Jó, e aí Deus silencia, mas não significa que ele não estava agindo, ele está fazendo. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes parece que Deus não está nos ouvindo, mas ele está ouvindo sim. E ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus também é uma ação a nosso favor. Por isso nós temos que ter sempre essa certeza que quando parece que Deus não está nos respondendo, ele está respondendo sim, porque o seu silêncio é uma resposta para nós. O segundo subtópico fala sobre a poderosa manifestação de Deus, e Deus vem num redemoinho, numa tempestade, falar com Jó. O terceiro diz o Deus que está presente. Como eu disse, Deus sempre está presente. Deus nunca deixou de estar presente na história da humanidade, que Ele mesmo criou, já que Ele é eterno.
Então, parece, às vezes o mundo vai tomando assim um jeito, as coisas, parece que não tem mais solução para nada, parece que não tem mais Deus, mas tem sim, Deus está no controle de tudo, e no tempo certo, na hora certa, Ele sempre age, seja na nossa família, na nossa vida, seja no governo, seja no rei, aonde for necessário, Deus vai agir sempre, porque Ele é o Todo-Poderoso, não há outro acima dele, Deus é o Todo-Poderoso. O terceiro tópico fala a revelação de um Deus sábio, Deus que vem na hora certa, Deus que fala o que tem que falar, Deus que coloca as coisas diante da gente como tem que ser. Aqui diz assim, na mecânica celeste, é o primeiro subtópico, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Interessante, Fabiano. Mais uma vez, viu, Fabiano? Muito obrigado pelo convite, por estar comigo, me ajudando aqui nessa explanação das aulas. O Fabiano, que é nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Curitiba, onde estamos aqui na congregação de Vera Cruz, no bairro do Caiuá. E junto com o Samuel, estamos aí tocando em frente, levando a Escola Dominical com muito amor, com muita dedicação. E nós, como professores, estamos junto com você, viu, Fabiano? Então, Fabiano, Deus ele não responde nenhuma pergunta que Jó fez durante o livro, durante quem estudou a lição, quem está acompanhando sabe, Jó fez muitas perguntas, mas Jó não respondeu Deus não respondeu nenhuma. Deus vem e começa a falar da sua soberania, da sua grandeza, porque Deus não precisa não responder nada, ele responde pela sua misericórdia, mas Ele é soberano, Ele é Deus. Nós é que temos que aceitar Ele como Deus. Nós temos que aceitar Deus como Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz por nós, não pelo que nós queremos receber ou queremos que Ele faça por nós. Então, Deus não fala nada do que Jó queria saber, mas Deus começa a chamar Jó para uma contemplação do universo, como foi criado, como foi feito. E aí ele faz aquelas perguntas, né, Fabiano, para Jó: onde você estava, Jó, quando a terra foi feita, quando os animais foram criados? E evidente que o Jó não tinha resposta nenhuma, porque o Jó também foi criado por Deus. Então, diante da sabedoria de Deus, a sabedoria humana não é nada. Podemos até pensar que temos muita sabedoria, mas diante da sabedoria de Deus não é nada, porque Ele também é o Criador da sabedoria. O segundo subtópico diz assim, na dinâmica da vida. Na dinâmica celeste, ainda tem aqui no texto ainda, o Salmo 19, versículo 1, que diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Então Jó, como eu disse, não sabia nada, mas Deus estava no comando de tudo, cuidando de tudo, como está agora, fazendo a mesma coisa, também cuidando de nós. E a nossa sabedoria pode ser muito grande, mas a dele é muito superior, é infinita, é eterna, porque Deus é o Criador e nós somos a criatura. E nunca vai ser o contrário, sempre seremos a criatura, amados por Deus, mas criatura dele. Ainda temos aqui, no terceiro subtópico, a necessidade de se conhecer melhor a Deus. Eu gosto muito, Fabiano, das cartas de Paulo, que Paulo fala com muita convicção quando ele fala sobre Deus. O meu Deus, ele fala, o Deus que eu sirvo, o Deus que cuida de mim. Então isso explica uma coisa, intimidade com Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos saber conhecer melhor o Deus que nós servimos, até para evitar que a gente seja enganado por muitos deuses, com D minúsculo, que tem por aí, que estão se formando por aí, por muitas pessoas que estão aí com sua expertise ou esperteza, querendo trazer uma visão diferente de Deus. Então, quando a gente conhece a Deus, não é enganado. Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor conhece suas ovelhas também. Então, isso quer dizer intimidade. E como é que se adquire intimidade com Deus? Andando com Deus. É na oração, é no jejum, é na consagração, é na leitura bíblica, é no estudo da palavra de Deus.
É na escola dominical, é no culto de ensino. É o alimento, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito e também para a nossa carne, para a nossa vida. Então só se adquire intimidade com uma pessoa andando com ela, conhecendo mais sobre ela. E com Deus não é diferente. Então nós temos que ter esse desejo de conhecer a Deus através das Escrituras, através da palavra do Senhor, da Bíblia. O que não passar por aqui, o que não passar pelo filtro da Bíblia, deixa de lado, porque isso não vem de Deus. E o terceiro tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo, né? E Deus continua falando com Jó e pedindo para o Jó explicar algumas coisas. Se Jó explicasse como a criação dos animais se deram, como a terra se formou, então o Jó poderia dizer que teria mais sabedoria que Deus. Mas é evidente que Jó nem tinha essa pretensão e também não sabia explicar as coisas de Deus. O segundo subtópico diz a justiça e a graça, né? Porque nós temos que entender que nós só estamos aqui, nós que servimos a Deus, e aquele que ainda não serve, ele também é alvo, ele também recebe a graça de Deus, senão ele não estaria vivo. Mas nós que servimos a Deus, que aceitamos a Jesus como Salvador, entendemos o sentido da palavra graça, quer dizer favor que não merecíamos. Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos deu da sua graça o seu favor, para que pudéssemos estar hoje aqui, Fabiano, falando da palavra dele. Então, a graça de Deus, ela não anula a justiça tem que acontecer, né? Que nós já vimos durante a lição aí, e falamos também sobre a lei da semeadura, a lei nós plantamos e vamos ter que colher. Muitas coisas acontecem e não é por isso, é Deus que está provando, é Deus que está mandando, é Ele que está autorizando que aquilo aconteça. Mas muitas coisas são consequências do que nós plantamos. Mas mesmo, mas agora eu sou um crente, estou na graça de Deus, sou salvo por Jesus. É verdade, mas tem muita coisa que você e eu fizemos lá no nosso passado que a consequência ainda virá ou está vindo para nós. Só que nós temos o entendimento hoje de que os nossos pecados foram perdoados. Um exemplo claro disso, Fabiano, é na cruz, né? Jesus está sendo crucificado no meio de dois ladrões, né? Tem lá, dois malfeitores. Um deles zomba de Jesus e não quer nada. E o outro se arrepende. E o que ele diz para Jesus? Senhor mestre, primeiro ele fala que Jesus não merecia estar ali, ele merecia, mas Jesus não. Daí ele fala, lembra de mim quando chegar no teu reino. Jesus respondeu o quê? Você vai estar comigo ainda hoje no meu reino. Agora, aquele rapaz, aquele malfeitor, ele desceu de lá da cruz e foi livre da morte? Não, ele morreu lá, ele foi morto. Ele morreu segundo as leis que imperavam naquela época, ele foi morto, crucificado. Mas entendemos pela palavra de Jesus que ele foi salvo. Então veja, a graça salvou, mas a consequência do que ele fez, a justiça foi feita, porque ele morreu ali, pagando pelos crimes que ele tinha cometido. Ainda sobre isso, Fabiano, quero falar um pouquinho aqui do Deus que se revela ao homem, né? Olha quantas passagens nós temos na Bíblia que fala sobre isso. Lucas capítulo 3, no versículo 21 a seguir, Deus fala diretamente do céu. Quando Jesus vai sair do batismo, Deus fala do céu, esse é meu filho amado. Então Deus está se revelando ali. Depois Deus se revela para Moisés, escrevendo nas tábuas a lei. Deus se tornou carne, veio habitar entre nós. No Evangelho de João fala sobre isso no primeiro capítulo. Ele deu vívidos sonhos e visões, Gênesis 28 e 12, Mateus 1 e 20, Deus sempre se revelando ao ser humano. Ele utilizou paredes de um palácio para escrever, lá no livro de Daniel, capítulo 5, tem essa passagem. Ele fez animal falar, no livro de Números está lá, Deus fazendo um animal falar com o profeta. Ele falou por meio dos profetas, Ezequiel, Amós, Ageu, Zacarias. Ele utilizou os anjos para falar dele também. E aí aqui fiz uma pergunta assim, Fabiano. Você tem ouvido a voz do Pai? Como está a sua comunicação com o Altíssimo? Então nós precisamos ter comunhão com Deus para ouvir a Deus. Nós temos quando eu falo, nós falamos de uma maneira geral, nós temos
um pequeno defeito de falar muito, de pedir muito a Deus, nas orações principalmente, mas não ouvir a resposta de Deus. Porque às vezes a resposta de Deus não é exatamente o que eu queria ouvir, ou o que eu estava pedindo, mas é a resposta de Deus. Temos que ouvir. Então a oração não é um monólogo onde um fala e o outro ouve. Oração é um diálogo onde os dois falam, os dois ouvem. E assim nós temos então essa lição de Jó, mostrando que Deus se revela ao homem. E Deus continua a se revelar ainda ao ser humano. Basta que nos aproximemos dele e tenha certeza absoluta que o nosso Deus, ele é eterno, ele é o bom pastor, ele é o Deus que cuida dos seus filhos e filhas com amor e misericórdia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.